Olá, eu sou Thiago Marcon e como é bom a gente poder estar junto nessa primeira jornada bíblica. E este é o 6º dia, onde nós vamos compartilhar, vamos ouvir a Deus que fala conosco através da sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Jeremias e a casa do oleiro. É essa passagem que nós vamos hoje compartilhar, que está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 12. E nos diz assim: palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando no torno. E estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel? Oráculo do Senhor: eis que como argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Ora, eu falo sobre uma nação ou contra um reino, para arrancar, para arrasar, para destruir. Mas se esta nação contra a qual falei se converte de sua perversidade, então me arrependo do mal que jurara fazer-lhe. Ora, falo sobre uma nação ou um reino, para construir e para plantar. Mas se ela faz mal a meus olhos, não escutando a minha voz, então me arrependo do bem que prometera fazer-lhe. E agora, dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim disse o Senhor: eis que preparo contra vós uma desgraça e formulo contra vós um plano. Converta-se, pois, cada um de seu caminho perverso. Melhorai vossos caminhos e vossas obras. Mas eles dirão: é inútil. Nós seguiremos nossos planos. Cada um agirá conforme a obstinação de seu coração malvado. Palavra do Senhor, graças a Deus. É muito importante a gente entender, quando nós lemos uma passagem como essa, que é cheia de simbolismo. É um gesto simbólico, mas que por trás possui uma mensagem direta de Deus. Uma profecia, quando ela é proferida, isto é, quando Deus fala ao seu povo, quando Deus fala a alguém, ele pode usar de gestos simbólicos, como aconteceu nessa passagem que nós acabamos de ler aqui. Jeremias, que é convidado a descer à casa do oleiro, e ali ele contempla um oleiro. Com certeza você já deve ter presenciado isso ou visto em algum lugar um oleiro trabalhando no torno. Aquela imagem típica da mão do oleiro modelando um vaso, que é muito bonito inclusive. E foi através dessa imagem simbólica que Deus traz uma mensagem àquele povo. E agora eu digo, traz uma mensagem para mim e para você. Porque a palavra de Deus não é um livro cheio de histórias antigas, é uma palavra viva, que se atualiza, que tem a sua eficácia e que nos alcança. Por isso eu já começo lançando uma pergunta para mim e para você. O que Deus está nos falando através desta passagem? Através desta ação simbólica que Jeremias teve, de descer à casa do oleiro. Deus mesmo vai sendo muito explícito e direto, dizendo que Ele é esse oleiro. E que Ele pode e Ele faz uma obra admirável. Essa palavra ela é carregada de exortação, mas ao mesmo tempo de uma promessa, de que se o povo se voltar para Ele, de que se eu e se você ouvirmos a voz de Deus, Ele é capaz de fazer uma obra admirável. Ele é capaz de realizar uma obra esplêndida. Ele é capaz de cumprir um propósito na minha vida e na sua vida. Mas existe um caminho para isso e é por isso que o profeta ele vai nos ensinar. Prestemos atenção. Primeira coisa que acontece nessa passagem. Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras.
Primeiramente, o profeta ele é provocado a se levantar e a descer. Olha que interessante os detalhes. Levantar e descer a casa do oleiro, para que ele possa ouvir a voz de Deus. Exige uma atitude nossa, de fato, uma postura ativa, uma ação. Eu me coloco de pé e eu desço. E esse descer a gente pode entender como um gesto de humildade. O que é a palavra humildade? A humildade vem de humus, vem de terra. E quando a gente fala de terra, a terra está onde? Está no lugar abaixo. Por exemplo, eu estou agora pisando aqui em cima da terra. Humildade significa verdade. E descer significa eu e você termos a humildade de nós nos rebaixarmos diante de Deus, de nós nos prostrarmos diante de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Isso é lindo, porque se nós temos um coração orgulhoso, um coração soberbo, cheio de si, nós não vamos conseguir ouvir a Deus. Se nós nos endeusamos, isto é, se nós nos achamos deuses e nos colocamos neste lugar, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso, para ouvir a voz de Deus é necessário um gesto de humildade, de descida, de reconhecimento. Deus, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. É por isso que, primeiramente, Deus provoca Jeremias a se levantar, isso é, tomar postura e descer, se humilhar, para que ele possa então ouvir a voz de Deus. Muita gente acaba dizendo, nossa, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que Deus fala? Deus fala com Beltrano, Deus fala com Ciclano, Deus não fala comigo. Não, Deus fala com todos nós. A diferença é e está em que muitos param para ouvi-lo ou querem ouvi-lo e outros não. Claro que na medida em que você vai tendo a atitude de escuta, você vai se familiarizando com a voz de Deus. E Deus é aquele que nos instrui, Deus é aquele que nos direciona, Deus é aquele que nos exorta, que nos corrige, que nos ensina, que nos disciplina. Porque Ele é um pai que se comunica com os seus filhos e quer o nosso bem, quer o seu bem, quer a sua felicidade. Mas para isso eu preciso escutá-lo. Não é assim que acontece de maneira corriqueira diante de um pai e de um filho? Pensa aí. Todos nós somos filhos e já passamos por essa situação, de ouvir um pai que nos ensina, de ouvir um pai que nos corrige, de ouvir um pai que nos orienta. Agora vamos trazer essa comparação na nossa relação com Deus. Deus que é nosso Pai, nós também precisamos aprender a ouvi-lo. E ouvir significa uma atenção à voz daquele que se comunica conosco, do Deus que não nos deixa sozinhos. E como é que Deus fala? Deus fala através da sua palavra. E tenho certeza que nessa jornada bíblica você está tendo a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Porque aqui nós estamos compartilhando a palavra dEle, a palavra viva dEle. O Deus que se comunica e constantemente está buscando todos os meios para falar conosco. Eu sempre gosto de dizer, Deus fala conosco de maneira muito particular e de um jeito que a gente entenda. Deus vai falar com você de uma forma que você entenda, mas é claro que nós precisamos estar atentos à voz dEle. Depois disso, ele desceu à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando no torno. Então Jeremias levantou-se, desceu e ali ele percebeu o oleiro trabalhando no torno. Imagina essa cena. Ele viu um oleiro trabalhando ali com suas mãos no barro. E aqui nós logo podemos remeter também de onde nós viemos. Pó da terra, nós viemos do barro e depois o sopro de vida foi soprado sobre as nossas narinas, como diz lá em Gênesis, e nós nos tornamos um ser vivente. Nós somos um barro nas mãos do oleiro. Mas olha o que aconteceu nessa cena. Estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Essa cena que nós estamos aqui vislumbrando, né, imaginando juntos, ela tem um momento meio que trágico ali, né? O vaso é estragado. E aí o oleiro começa a reconstruir esse vaso. O oleiro começa a modelar novamente e dar nova forma a esse vaso. E olha como isso se aplica à nossa vida, como isso é concreto. Nós somos esse vaso que acabamos muitas vezes rachando, que somos feridos, que somos marcados, que pecamos, que erramos. Mas o mais bonito de tudo, Deus insiste na sua obra. Deus não desiste de nós, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim. E Deus, que é esse supremo oleiro, Ele vai continuar a trabalhar, Ele vai corrigir. E se precisar quebrar, Ele vai quebrar.
É importante a gente reconhecer que o amor de Deus é aquele que constrói e que destrói. Nossa, Tiago, que coisa forte, mas é verdade. O amor não é só aquele que constrói, o amor também é aquele que destrói aquilo que pode comprometer a nossa felicidade, aquilo que pode comprometer a nossa santificação. Por isso que um pai corrige. O pai não é aquele que é sempre agradável ao filho. O pai é aquele que às vezes precisa ter uma postura firme com o filho de correção. E correção é como um remédio amargo. Quando você coloca na boca, ele não é saboroso, mas os seus efeitos são curador. O seu efeito é benéfico. O remédio no início ele é amargo, mas ele vai trazer bem-estar, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai restaurar. E isso é lindo. É por isso que muitas vezes Deus vai nos quebrar, vai nos corrigir. Porque a palavra mesmo vai nos apontar ao dizer que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, quando eu e você somos corrigidos, quando eu e você somos podados, quando eu e você somos em algum momento quebrados, a gente não deve olhar isso com maus olhos, mas nós devemos olhar e perceber, meu Deus, Deus está me amando. Parece um absurdo, eu sei, parece uma loucura, mas olha que lindo, Deus é um Pai, o perfeito Pai e que vai nos corrigir. Então não tema as quebras que você pode passar. Até mesmo se os seus planos são quebrados. Às vezes a gente tem aquela projeção na nossa vida, né? Eu quero que aconteça assim ou daquele jeito. E às vezes você vê que as coisas não acontecem. Aí muita gente diz assim, nossa, mas eu rezei e não aconteceu do jeito que eu esperava. Que bom que não aconteceu do jeito que eu e que você esperávamos. Porque o nosso olhar, o nosso pensamento é muito imperfeito, os nossos planos são muito imperfeitos. A palavra de Deus vai nos dizer que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então nós não queremos e não podemos nos endeusar, nos colocar no lugar de Deus, mas deixar que Ele seja Deus, Ele seja o nosso Pai, Ele seja o oleiro que vai formar essa obra admirável, esse vaso admirável. Mas que para isso é necessário muitas vezes as quebras, as podas, as correções. Porque se Deus não agisse assim, Ele não seria Pai, Ele seria qualquer outra coisa, mas não um Pai. Um Pai que é o nosso bem. Por mais que essa correção gere dor no início, como eu já disse. Por mais que essa correção no início seja amarga. Mas não esqueça, Ele está fazendo uma obra admirável em cada um de nós. E Ele vai fazer uma obra que pareça bom aos seus olhos. Porque Deus Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Então a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus é muito explícito. Ele diz, será que eu não posso ser esse oleiro também? Você tem permitido Deus agir em você? Você tem permitido Deus trabalhar em você? Você tem permitido Deus fazer esta obra linda e admirável na sua vida? Eu estou me revendo aqui, enquanto eu compartilho com você. Porque de fato, se nós não permitirmos isso, nós acabamos atando as mãos de Deus. Olha que absurdo! Mas nós, na nossa liberdade, nós podemos proporcionar que Deus trabalhe em nós ou nós podemos impedir que Deus realize essa obra em nós. Porque se no meu livre-arbítrio eu disser, não, eu não quero saber de Deus, não, eu não quero que Deus faça nada por mim, nós atamos, aspas, tá? Uma ação simbólica, atamos as mãos de Deus e impedimos de que Ele trabalhe, de que o oleiro coloque a mão no barro e dê a nova e bela forma que Ele quer dar. Ele quer dar uma nova forma, Ele quer formar Cristo em nós. E aí nós vamos dando mais um passo nesse nosso momento de meditação. Que forma que é essa que Ele quer nos dar? A forma de um homem perfeito. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é o primogênito de uma multidão, o primeiro de uma multidão. Isso significa, Ele é a nossa referência, é o primeiro, é o homem perfeito. E a obra de perfeição que Deus quer fazer em nós, a obra de santificação que Deus quer fazer em nós, é pautada na pessoa de Cristo, o homem perfeito. É por isso que Ele quer dar a nós uma nova forma. É por isso que Ele quer nos purificar. É por isso que Ele quer nos santificar. Por isso que Jesus, que vive em nós, que habita no nosso interior, precisa encontrar espaço de ação. Né? É sempre um trabalho em parceria, eu gosto de usar essa palavra, né? É Deus quem faz, o Espírito, Jesus, é a Trindade que habita em nós e está trabalhando em nós. E se nós nos abrirmos, se nós permitirmos, esta ação graciosa de Deus, grandiosa de Deus vai acontecer em nós. Por isso nós precisamos, como barro, colaborar com o oleiro.
Como assim, Tiago? Isso mesmo, eu e você colaboramos com a ação que Deus quer realizar em cada um de nós. Por isso que é tão importante a gente evitar o pecado, por isso que é tão importante nós nos convertermos, e é isso que a palavra vai nos apontando aqui no final. Converte-te, pois, cada um de seu caminho perverso, melhorai vossos caminhos e vossas obras. Olha que lindo! Essa é a colaboração do barro. Deus, ele é tão fantástico, ele é tão incrível. Ele não precisaria contar conosco, ele poderia só impor a sua vontade, mas não é assim que o amor de Deus age em relação a nós. Deus sempre propõe, e olha que coisa linda, ele conta com a nossa colaboração. E como que nós colaboramos com a ação do oleiro? Como que nós não atamos a mão do oleiro para que ele continue a fazer essa obra admirável em nós? De formar Cristo em nós, de fazer de mim um homem novo, de fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Colaborando com a graça. Por isso, quando eu me afasto do pecado, por isso, quando eu busco a vida sacramental, por isso, quando eu me confesso, por isso, quando eu faço jejum, quando eu faço penitência, quando eu medito a palavra de Deus, quando eu me recolho para rezar, como diz, quando eu busco a Eucaristia, a confissão, a vida sacramental, eu estou colaborando com a ação da graça de Deus. Eu estou deixando que o oleiro trabalhe em mim. Então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso me decidir. Eu sou esse vaso, você é esse vaso e o oleiro quer dar uma forma perfeita a nós, mas precisamos contribuir com essa ação. Por isso a confissão, por isso a oração, por isso a meditação da palavra. Eu tenho certeza que essa jornada não é apenas um período, ela precisa se tornar algo permanente em você, para que todos os dias você se alimente da palavra de Deus. Nós estamos aqui te provocando, te incentivando, te instigando para que você queira se alimentar da palavra diariamente. Isso é colaborar com a ação da graça de Deus. É essa obra linda e admirável que Ele quer fazer no meu e no seu coração, na minha e na sua vida. E a partir de você, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, através da sua profissão. Porque quando Deus faz uma obra em nós, Ele não faz pela metade. Deus não vai se limitar a apenas trabalhar em determinada dimensão da sua vida. Se Ele vai trabalhar, Ele trabalha no vaso todo. E Deus vai ordenando a sua vida, Deus vai organizando. Quanta gente se encontra perdido, perdida. Quanta gente está perdida nos seus afetos, nos seus sentimentos, nas tribulações e precisa ser reencontrada. Mas deixa eu te dizer, para você se reencontrar consigo mesmo, você precisa se encontrar com Deus. Quando a gente se encontra com Deus, a nossa vida vai sendo ordenada. E Deus vai moldando todas as dimensões do nosso ser. Porque, repito, Deus não deixa uma obra inacabada. Como diz o salmista, completai em mim, Senhor, a obra começada. É isso que hoje nós estamos também clamando aqui. Senhor, completa essa obra, continua essa obra na minha vida, molda de novo a minha vida, quebra se preciso for, para que a obra admirável do Senhor aconteça em mim. Mas tudo isso exige um passo de confiança. Se você não confiar em Deus, se eu não confiar em Deus, nós não vamos nos lançar com inteireza. Deus precisa de um coração disponível, de um coração que confia, de um coração que crê, de um coração que se abre, para que a obra dele se estabeleça, para que a obra dele se concretize. Porque do contrário, vou trazer de novo essa comparação, nós atamos as mãos de Deus, mas Deus quer trabalhar. As mãos de Deus estão prontas para edificar, para curar, para restaurar, mas principalmente para nos levar num processo de conversão. É isso que está citado aqui, no final desse trecho que nós lemos. Converta-se, pois cada um de seu caminho perverso, para que a obra do oleiro aconteça em nós. Mas infelizmente esse trecho termina com um final não tão feliz. É inútil, nós seguiremos nossos planos, cada um agirá conforme a obstinação de seu coração malvado. Olha que triste, a liberdade mais uma vez fica saliente aqui. Eu posso escolher seguir a perversidade do meu coração, as más inclinações do meu coração. Eu prefiro continuar sendo Deus de mim mesmo. Eu prefiro continuar vivendo a minha vida independente de Deus. E aí eu posso ter um triste fim. Um triste fim. Não apenas um triste fim nesta terra, mas um triste fim eterno. O que é pior ainda. Porque existe um céu, existe uma eternidade reservada para mim e para você. Deus está trabalhando para nos preparar, para que o nosso vaso possa ser cheio. E é muito sugestiva a figura de um vaso.
Um vaso ele tem um sentido de ser. Ele é formado para quê? Para que depois ele seja preenchido por algo. Para que ele seja preenchido por aquilo que vai ser derramado. Para que ali se coloque uma planta, ou se coloque algum tipo de líquido, derrame água, enfim. Diz o quê? O vaso é um recipiente pronto para ser cheio. Então Deus molda a nossa vida, Deus quebra, Deus faz, Deus refaz, Deus modela, Deus corrige, Deus acerta os detalhes para ir nos enchendo com a sua graça. E aí um vaso cheio transborda. Ele enche tanto, Deus é tão generoso que Ele vai nos encher a ponto de nós transbordarmos. E olha que efeito lindo. Alguém que se deixa moldar nas mãos de Deus, alguém que se deixa trabalhar por Deus, vai se tornando essa obra admirável. E depois ela começa a ser cheia, e sendo cheia ela transborda para outros. É por isso que uma vida edifica outra vida, porque a obra que Deus realiza na minha vida não para apenas na minha vida. Eu também vou me tornar canal de graça de Deus para outras pessoas. Assim é como acontece com um vaso que vai sendo cheio e transborda da graça de Deus. É essa obra admirável. Eu não gostaria que o nosso fim, que a nossa história terminasse como o fim dessa passagem. Nós escolhêssemos em manter um coração perverso, um coração distante de Deus. Mas eu quero que Deus faça uma obra em mim. Você quer? Você deseja? Você anseia? Que tal nós darmos um primeiro e importante passo agora? Pedindo a Ele a graça para que isso aconteça. Pedindo a Ele a graça para que, de fato, Ele venha em socorro a mim e a você. Por isso, onde você está? Você não está aqui por acaso. Peça isso a Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu oleiro. Senhor, eu não quero atar as Tuas mãos. Eu quero que o Senhor molde a minha vida. Eu quero me converter. Eu quero Te pertencer. Eu quero me humilhar nesse momento e dizer, Senhor, que muitas vezes eu fui perverso. Muitas vezes eu fui indiferente à Tua ação. Muitas vezes eu me afastei, eu bloqueei. Muitas vezes eu não quis, mas eu quero voltar. Dai-me a graça de recomeçar, Senhor. E começa a trabalhar em mim. Senhor, eu acredito que o Senhor tem um plano de felicidade, um plano de amor grandioso ao meu respeito e eu quero que ele se concretize. Por isso eu quero e me decido a colaborar com a Tua graça. Espírito Santo de Deus, dai essa firme decisão a cada um de nós que estamos aqui, de colaborar com a ação da Tua graça, para que nós sejamos este vaso novo, para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor edifique em nós uma obra nova. Eu desejo, eu anseio, eu aspiro por isso e peço que cada pessoa que está aqui nos acompanhando agora seja visitada, alcançada por isso, por esse desejo e por esta firme decisão de acreditar que o Senhor, que é o nosso Pai, o divino oleiro, está fazendo uma obra admirável de restauração, de transformação, de cura, de libertação, de renovação. É isso que nós os pedimos, Senhor. Que os nossos corações, através da força da Tua palavra, sejam impactados e que nós desejemos de fato contemplar a obra admirável que o Senhor tem a realizar em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por não desistir de nós. Muito obrigado por ter um plano de amor em relação a cada um de nós. Amém. Que bom a gente estar nessa jornada bíblica e olha que ainda não acabou, vamos até o 30º dia, então tem muita coisa para a gente poder viver junto aqui e eu te aconselho a você permanecer e não apenas permanecer aqui com a gente, mas também a divulgar, a propagar isso a tantos outros que também podem trilhar essa jornada bíblica, que com certeza Deus fará muito no coração de cada um de nós. Obrigado pela sua presença e a gente permanece unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.